Bem, novidades, teve manipulação no resultado de Fluminense e Cerro Porteño, a Conmebol foi investigar isso daí. Nino tá de volta ao Rio de Janeiro, vai jogar na quinta ou não? Sabe o que vai acontecer com o jogador? Além disso, não teremos público na quinta-feira, toda a explicação e tal, todas as questões. E Miguel... É deprimente a situação que esse moleque tá. Mas vamos embora, né? Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, dá aquela moral. Tô de volta aqui já ao cenário. E hoje tem um vídeo até especial. Além desse vídeo de Giro de Notícias que eu tô gravando aqui, gravei com o Barbaço lá do Bahia. Eu vi que uma galera do Fluminense foi lá assistir um vídeo dele falando sobre Roger Machado lá e comparando com a época do Grêmio e tal. Obviamente, fui gravar lá com o Barbaço, meu brother, a gente gravou e vai sair agora à noite, tá? Depois desse vídeo aqui, pouco depois, na verdade, tem uma live no canal 20 e logo depois da live tá publicado o vídeo com o Barbaço. E aí, assim, tem muita coisa parecida, tem algumas que não são tanto, mas tem muitas coisas parecidas entre a conduta dele no Bahia e aqui no Fluminense. Mas, de qualquer forma, vamos falar dos assuntos desse vídeo aqui, né? Bem, primeiro assunto é sobre Nino. O zagueiro tá de volta, chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, chegou ali no meio da tarde, né, na verdade. E, bem, ele voltou de Tóquio, foi campeão, ouro e tal, mas assim, isso daí, vou usar a frase de Ricardo Berna, né? Vai ajudar o Fluminense a ser campeão? Não, né? Então vamos voltar aqui agora pro assunto Nino Fluminense. E bem, esse assunto Nino Fluminense envolve jogo contra o Barcelona de Guayaquil. O Fluminense já deu a sorte ali de ser sorteado ali, né? Enfim, até as escolhas da TV. O jogo vai passar na Fox e no Facebook e ser na quinta-feira, o que possibilita Nino a conseguir jogar o jogo do Fluminense. Ele chegou hoje e, lembrando, pra quem não sabe, tem um fuso horário de 12 horas em que você basicamente, Nino saiu de lá 5 horas da tarde de segunda-feira, vou dar um exemplo aqui, né, saiu por volta de 5 horas da tarde de segunda-feira, e chegou aqui no Brasil, ele passou 12 horas dentro de um avião, e chegou aqui no Brasil 5 horas da tarde de segunda-feira, é mais ou menos isso, tem escala, obviamente, na Alemanha tem, mas dá pra ter uma noção do que sua cabeça inverte tudo, ele basicamente ele vai viver um dia de 36 horas, isso muda muito, o Fluminense deu 2 dias de folga pra ele, deu a segunda-feira e a terça, pelo que eu entendi, né? Os 2 dias de folga envolvem segunda e terça, só se reapresentaria na quarta-feira ao Fluminense. Obviamente, Nino vinha jogando, então não teria problema ali, questão física pra ele jogar na quinta-feira, no sentido de ritmo, né? Não é que ele tava parado, voltando de férias, alguma coisa assim, mas teria questão de entrosamento, teria questão também até do lado físico o inverso, que é o lado físico de problema físico, né? Lembrando, Olimpíadas é um torneio muito curto. Em 23, 24 dias você joga uma competição que tem 6 jogos. É praticamente como jogar no Campeonato Brasileiro, jogar o futebol brasileiro. E isso, obviamente, estando em Tóquio. Então, tem essa questão. Vamos ver se o lado físico, se ele tiver com o lado físico ok, obviamente tem que ser escalado. É melhor do que Manuel. Lembrando, esses 2 dias de folga foram, obviamente, para Nino chegar no Brasil e se readaptar ao fuso horário também, né? Porque depois de viver um dia de 36 horas, ele não pode estar amanhã, 8 horas da manhã, no CT treinando. Não faria sentido. Isso mais prejudica do que ajuda. Bem, segunda notícia desse vídeo é sobre a Conmebol. A Conmebol, segundo o blog do Marcel Riso, lá no UOL, a comissão disciplinar da Conmebol, enfim, analisou como é que eu vou falar isso sem parecer muito agressivo? Analisou uma possível manipulação de resultado em Cerro Porteño e Fluminense. Porque, só calma, não é que teve indício, nada disso não. Cerro Porteño e Fluminense teve aquele erro bizarro, né, do impedimento e tal, de Samuel Xavier dando total condição pra Bozelli e o árbitro não vendo Samuel Xavier e dando zoom pra ver no meio da área se Lucas Claro dava condição e etc. E aí, assim, o Cerro Porteño entrou para anular a partida. Só que quais são as 3 possibilidades, segundo ali o código da Conmebol, são as 3 possibilidades de se anular um jogo. 1. Escalar um jogador irregular. 2. O campo de jogo estar impraticável, né? Como não foi nenhum desses 2 seria o caso do Cerro, eles também focaram ali no lado do 3. Uma decisão de um oficial do jogo, o árbitro, por exemplo, que estivesse influído no resultado exclusivamente em casos de corrupção arbitral. Ou seja, o Cerro foi mais por esse lado.
E a comissão disciplinar se baseou nesse lado aí para poder julgar esse caso. Com isso, houve ali uma investigação do Departamento de Integridade da Conmebol. Eles têm uma empresa parceira que detecta se teve uma quantidade de apostas estranha em um cenário do jogo. E não teve nada em relação a Fluminense Cerro Porteño. Porque qual que é a lógica? A manipulação de resultado. Se eu queria que o Fluminense fez o primeiro gol, o árbitro vai garantir que o Fluminense faz o primeiro gol. Naquele momento o árbitro tem que anular, então teria um nível de apostas em Fluminense fazer o primeiro gol muito alto. Hoje em dia, com boa parte dos mercados, é online e tem toda essa regulamentação simples, enfim. Que, aliás, é complexa, mas é normal de ser feita. A empresa parceira é a Sport Radar. Isso acaba facilitando para se identificar uma possível manipulação de resultado. E, no próprio relatório, ele diz que não há indício nas apostas observadas de um lucro ilícito nos mercados de apostas esportivas. Então, nesse caso, pela investigação, não teve manipulação nenhuma no jogo. Bem, e aí, como o Cerro Porteño não apresentou uma prova de que teve fraude ali na arbitragem, o vice-presidente, qual é o nome dele? É Belisário. Amarilis Belisário, Venezuela. Aliás, é ela, na verdade. A Amarilis é ela. A venezuelana. Amarilis Belisário decidiu por finalizar o processo e tá eliminado mesmo o Cerro Porteño. Que bom, né? Imagina, que merda, gente. Sem ter culpa nenhuma e ter. Nem é bom nem pensar nisso. Enfim, terceira notícia. Aliás, terceira notícia sobre Miguel. Essa eu vou até passar um pouco mais rápido. Matéria do Netflu, intitulada Miguel tenta se reapresentar ao Fluminense, mas é impedido de treinar. Assim, vamos lá. A matéria diz que Miguel quis se apresentar ao Fluminense. Foi quarta-feira passada, né, dia 4, foi até o CT e não conseguiu entrar. De que, enfim, teve ligações telefônicas, ele ligou pra... Porque vamos lembrar, o pai de Miguel ainda tá se recuperando do acidente, sofreu um acidente grave de carro, etc. E ele queria fazer as atividades no Fluminense pra facilitar o contato do Fluminense com ele. Meu amigo, é cada desculpa que inacreditável. Só que qual que é a parada? Vamos relembrar aqui, vamos tratar na realidade mesmo. O Fluminense... Miguel decidiu sair do Fluminense, entrou com processo na justiça. O Fluminense seguiu com esse processo, está se defendendo, né, do processo para poder não ter ali a rescisão. E o Fluminense falou, ok, tá tendo processo, mas você tem uma liminar para você sair do Fluminense? Não. Então você tem que vir trabalhar. Você ainda é funcionário do Fluminense. Miguel não ia treinar. A gente teve notícias disso, foi falado algumas vezes. Não lembro se Mário Bittencourt falou diretamente em coletiva. Mas acho que falou sim numa das coletivas ou se foi em alguma entrevista escrita. Mas, enfim, ele fala ali bastante de que o Fluminense ia acionar ele por abandono de emprego, porque Miguel é funcionário do Fluminense e não estava indo trabalhar. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso, Miguel querer agora, e até para tentar fazer uma narrativa de que, olha como o jogador tentou se aproximar e a gestão... Sim, Gabriel, você tá defendendo a gestão? Cara, não. Tem gente aqui embaixo, provavelmente até comentando, nesse vídeo não, porque eu não falei de outros assuntos, mas Gabriel tem um ranço com Mário Bittencourt e etc. Mas é isso, gente, se vocês não estão acostumados a pessoas que têm sua opinião própria, sem ficar pendendo para um lado ou pendendo para o outro, deixa eu te explicar então como funciona. Você critica no que você acha que tem que criticar e elogia no que você acha que tem que elogiar, sem ter rabo preso nenhum. É assim que eu faço. Então, provavelmente tem gente que fica puta porque acha que eu tô criticando demais, que é o cara que só quer ouvir elogios pra gestão, e o inverso também. Nós voltando aqui pro caso Miguel. Claramente, Miguel tá querendo buscar uma narrativa pra trazer, de repente, um apoio popular de volta que vai pressionar o Fluminense a liberar o jogador. Não é possível. Porque realmente não faz sentido nenhum. Até na matéria ainda diz aqui de que a estratégia em torno da carreira do jovem revelada em Xerém não muda. Ao passo que se recupera do grave acidente de trânsito, o pai deve delegar algumas funções ao filho mais velho, mas seguirá coordenando tudo, enquanto aguarda a decisão dos tribunais. E depois vem um trecho aqui da matéria que eu acho bem infeliz, na verdade. Utilizado em menos de 600 minutos em 2 anos de clube, não considerando a estreia no Carioca de 2021, ou seja, 600 minutos, mas aí se considerar, ele tava na estreia do Carioca de 2021, e aí, ou seja, era mais de 600 minutos. E também não é dito que, assim, ele foi utilizado em menos de 600 minutos tendo 16 anos. Ou seja, é algo totalmente anormal. Enfim, eu acho que na verdade mesmo, isso é um caso perdido.
E vou te falar que eu nem consigo falar aqui, torço muito pela carreira de Miguel. É isso, não consigo nem falar isso não. Torço contra não, mas vai se tornar alguém relevante. E pra fechar, volta de público. O vídeo ficou grande, né? Volta de público. O Fluminense divulgou uma nota. Pra você que não tá entendendo nada de volta do público, Fluminense, Barcelona, tem um vídeo que eu expliquei todo o caso inicial lá. Na sexta-feira, se não me engano, que eu gravei. Mário Tenco fala isso na Flu TV, tá? Na sexta-feira. E que vai entrar com requerimento e tal. Fez todo um protocolo e o Fluminense divulgou uma nota dizendo que na última sexta-feira, o Fluminense, eu não vou ler a nota inteira não, mas vou ler só um trecho aqui interessante, tá? Enviou o ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a presença de público no jogo contra o Barcelona. A Prefeitura informou que não será possível a liberação, devido ao aumento do número de casos e dos riscos trazidos pela nova variante Delta. Ou seja, aí depois aqui na nota do Fluminense explica como que foi a questão do protocolo que o Fluminense sugeriu e tal. Você pode acompanhar isso lá no outro vídeo. E aí vem um trecho que diz a resposta da Prefeitura. A Prefeitura informou que o protocolo apresentado mostrou-se bastante adequado, com a necessidade de pequenas correções. Isso é algo positivo. O protocolo do Fluminense pelo menos é bom, né? Mas informou que a decisão nada tem a ver com as definições do protocolo, e sim com a dinâmica da pandemia na cidade, que nos últimos dias teve aumento considerável nos casos. Aí, enfim, depois fala ali do Fluminense e tal. Vale a abordagem de 2 pontos, tá? O primeiro deles é que eu vi até, algumas pessoas até, eu acho que é teoria da conspiração, mas falaram que ter público, depois da derrota de domingo, o Fluminense mexeu os pauzinhos pra prefeitura não liberar o público pra que não tenha críticas na quinta-feira. Cara, sendo bem sincero, eu tenho mudado a minha opinião em relação a isso. Eu acho que público no estádio nesse momento só seria benéfico pra própria gestão. No sentido de vitórias, obviamente. Perdendo, a galera já tá puta. Porque é muito mais fácil você ficar puto com uma vitória em casa na frente do computador do que você ficar puto depois de ganhar de 2-0, 1-0 contra o Cerro Porteño, classificar e você descer a arquibancada do Maracanã puto. Você vai descer em festa. Então, enfim, não acredito nessa teoria da conspiração, não. E o segundo ponto agora, com base no que a prefeitura disse, setembro é daqui a 20 dias. A variante Delta não vai embora, não, em 20 dias. Então, assim, a não ser que haja uma quantidade absurda de vacinados em 20 dias, não é pra liberar o público dia 1º de setembro também com 50%, não. Porque se não pode 10% agora no dia 9, no dia 12, que é o jogo, vai liberar 50% 19 dias depois, vai soar incoerente, né? Então, não acho que o Fluminense deva fazer pressão, realmente, etc. Acato e beleza, mas, enfim, liberar depois e não liberar agora vai soar meio estranho e incoerente. Enfim, dê sua opinião aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, saudações tricolores, não esquece que tem live no canal 20 agora às 6h30 e tem vídeo aqui no Raiz Tricolor assim que acabar a live no canal 20 falando sobre Roger. Valeu!